Olá, gente. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos reunidos mais uma vez nessa segunda-feira na nossa live de oração. Quero aqui já dizer a vocês que daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus e a partir da meia-noite até 1h da manhã nós estaremos orando por você, por sua família, todos aqueles que passarem por aqui. Nós vamos incluir na nossa oração da madrugada. Eu quero meditar num texto bíblico que se encontra no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim o texto bíblico: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amados, eu quero compartilhar nesse texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1, foi o texto que nós lemos, que conta a história de um homem leproso que vai ao encontro de Jesus. O homem leproso naquela época era considerado alguém amaldiçoado por Deus, e o leproso ele tinha que viver em lugares separados, isolados, não podia viver em comunidade. E a pessoa tomada pela lepra, tendo família, tinha que deixar a família, tinha que deixar aqueles que tinham saúde para viverem isolados. E eu fico pensando numa pessoa numa situação desta, esse leproso, ele tinha tudo para viver uma vida lamentando e culpando a Deus, culpando as pessoas pelo problema que ele estava vivendo. Porque ele, escolhido para ter uma lepra, porque ele que poderia viver com a sua família, realizar os seus sonhos, agora teria que viver numa comunidade de leprosos. Teria que conviver com outros que estavam sofrendo da mesma enfermidade. Por que isso? Nós tivemos aqui agora um tempo difícil, né? Onde pessoas e ainda temos isso, mas graças a Deus o número está diminuindo, mas pessoas que foram tomadas por esse vírus maldito, né? A minha mãe nem diz o nome, ela só diz assim, é o 19. Então, pessoas que foram acometidas por esse vírus, muitas delas tiveram que ficar em isolamento por muito tempo. Algumas internadas sem poder receber a visita da família. Algumas até faleceram sem ter o contato com a família, mandando um áudio, mandando um vídeo para a família. Que situação terrível ter que viver isolado. E esse leproso estava vivendo no isolamento. E também sofrendo a condenação de outras pessoas. Sofrendo todo tipo de discriminação por causa do mal que afetou a sua vida. Nós observamos quantas pessoas preferem viver a sua vida culpando outros pelos problemas que estão enfrentando, pessoas que simplesmente culpam a Deus também pelos problemas que enfrentam e vivem a vida inteira lamentando, culpando, criticando e se condenando. Este homem, ele decidiu não viver assim. Ele procurou uma oportunidade para mudar a sua vida.
Ele procurou uma oportunidade para ser curado. E diz o texto bíblico que esse homem adorou o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me limpar. Ele foi até o Senhor Jesus. Teve uma atitude de fé. Teve uma atitude que realmente pudesse mudar a sua vida e de fato mudou. E nós precisamos ter uma atitude de fé. Precisamos ter coragem de sair do nosso isolamento e, mais do que nunca, nós temos visto pessoas que estão em depressão e vivem isoladas, presas dentro de si mesmas, sofrendo e muitas desejando a morte, perderam a alegria de viver, a vontade de viver. Outras pessoas isoladas, presas a vícios diversos. E o vício que as aprisionam escravizam essas pessoas e elas enxergam aquele elemento do vício, quer seja bebida, drogas, como a fonte principal da sua alegria ou razão do seu viver. Não tem mais prazer de viver com a família, não tem mais prazer em trabalhar, em sonhar, e muitos vivem assim. Esse homem leproso decidiu que a comunidade de leprosos não era o melhor lugar para ele. Decida não viver na comunidade daqueles que se vestem de luto e de sofrimento. Decida não viver no meio daqueles que somente lamentam, ou aqueles que decidem coçar as suas feridas. Isso não resolve. Decida viver com aqueles que cantam um hino da vitória. Decida viver com aqueles que sonham, aqueles que têm projeto. Decida viver com aqueles que vão em busca do melhor que Deus tem preparado para as suas vidas. Esse homem leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, me tornar limpo. E o Senhor Jesus, olhando para ele, disse: eu quero, seja limpo. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Muitas vezes estamos vivendo a nossa dor, vivendo no sofrimento e achamos que Deus quer isso. E nós vimos que Deus queria que esse homem fosse limpo da lepra. E tantos outros que estavam vivendo confinados, separados da família, confinados numa aldeia de leprosos, talvez achassem que Deus queria isso para eles também. Esse homem chegou com fé e disse: Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, me limpe. E o Senhor disse: eu quero, seja limpo. Não sei qual é o teu problema, mas eu creio que Deus quer que você experimente o milagre. O Senhor quer que você experimente uma vida vitoriosa. O Senhor quer mudar as tuas vestes de tristeza em vestes de alegria. O Senhor tem preparado o melhor para a sua vida. Tenha coragem. Se aproxime do Senhor nosso Deus. Tenha coragem de se libertar disso que te escraviza. O texto ainda diz que logo aquele homem ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amados, segundo a lei de Moisés,
ao leproso que realmente tinha sido curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote e mostrar. E esse iria avaliar se de fato ele estava curado. Ele precisava apresentar ofertas, era um cerimonial que tinha que ser feito por aquele que quisesse voltar à comunidade. Mas por que isso? Para que isso servisse de testemunho, para que de fato fosse comprovado que esse homem estava curado. O Senhor Jesus não queria fazer algo que ficasse em oculto, ou que pairasse qualquer dúvida a respeito do milagre que ele fez. E por isso ele disse: vai, não diga nada a ninguém, vá primeiro cumprir aquilo que a lei de Moisés ordena e mostra ao sacerdote. E então o sacerdote, avaliando, iria liberar aquele homem para que vivesse a sua vida numa sociedade normal, curada, juntamente com a sua família. Meus amados, quem poderá testemunhar, falar a respeito daquilo que Deus fez na sua vida? É importante que as pessoas vejam, assim como um dia aquele homem que vivia no cemitério era um endemoniado. A Bíblia diz que depois que ele foi liberto, ele foi visto assentado aos pés do Senhor Jesus e em perfeito juízo. Aqueles que o viram endemoniado, causando terror, agora estavam vendo ele completamente curado. Aqueles que viram aquele homem leproso, deixando a sua família para viver numa comunidade de leprosos, agora viriam e teriam um atestado, do sacerdote: ele está curado. Talvez a tua história seja uma história de muita tristeza e você causou muita tristeza a muita gente. E esses que viram você na sua dor, no seu sofrimento, na sua lepra, no seu confinamento, escravo do álcool, das drogas e tantas coisas, desejando a morte, em depressão, que esses possam ver você completamente curado, liberto, novamente com a sua família. Aqueles que estão te vendo hoje chorando, que possam ver você sorrindo, exaltando a Deus, realizando os sonhos e os projetos do Senhor. Talvez você diga: mas será que Deus quer isso? Esse homem perguntou ao Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele sabia que o Senhor tinha poder para libertá-lo da lepra. Eu quero dizer a você, Deus tem poder para transformar a sua vida, curar as suas enfermidades, restaurar a tua vida completamente. O nosso Deus tem todo o poder. Ele quer. E você quer? Você quer realmente uma vida transformada? Busque a Deus, creia no milagre e viva uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vou colocar vocês diante de Deus neste momento. Grande, bondoso Deus, maravilhoso Pai Celestial, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus bendito e santo, eu quero te louvar por cada pessoa que está nos acompanhando nesta noite. Pessoas que estão colocando diante do Senhor pedidos de oração, problemas diversos, enfermidades, pessoas intercedendo por amigos, por parentes, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que decidiram não viver na comunidade de leprosos. Meu Deus, pessoas que decidem viver uma vida de liberdade. Em nome de Jesus, voltando a sonhar, buscando o propósito do Senhor em suas vidas.
Pai, eu declaro a bênção na família, a bênção financeira, a bênção, meu Deus, sentimental, a bênção para as suas emoções. Seja repreendida toda a depressão, todo o medo, o desespero, a angústia, tudo aquilo que não provém de ti. Nós repreendemos agora que todas as correntes sejam quebradas, todas as correntes malignas sejam desfeitas, em nome de Jesus Cristo. Declaramos a vitória, declaramos a bênção, declaramos o milagre. Eu peço a restauração para esta família, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Haja paz nesta casa, haja muito amor, prosperidade, alegria, saúde. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, fique na bênção e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém.